A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, segunda-feira, está iniciando mais uma semana. Pedimos a Deus que nos abençoe. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo expositor espírita Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa e amigos aqui do programa Espiritismo está no ar. É um momento bem interessante esse de introspecção, de estudos, de análises, que todos possamos fazer assim, né, Pedrosa? Certamente, Guaraci. Meus queridos, vamos estudar sobre a ociosidade. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para Clube FM, 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675, WhatsApp 99938 7699 e o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, abençoai os nossos dias, as nossas noites, porque por essa bênção é que nós vencer traumas, dificuldades. Andando pelas ruas, a gente observando as pessoas, cada um carrega consigo uma dificuldade, uma dúvida, um desencontro, uma tristeza, ou quem sabe uma alegria também, uma proposta diferenciada para o campo do bem. Então somos nós, espíritos, que transitamos aqui pelo planeta Terra, que o Senhor dirige, mas que ainda somos meninos e meninas adormecidos, não seguindo a proposta do apóstolo Paulo, quando ele diz: levanta tu que dormes, desperta-te dentre os mortos, que o Senhor te glorificará. É preciso levantar dos que estão dormindo, é preciso acordar para a vida, entender a vida no seu sentido amplo, de amor, de sabedoria e de trabalho no bem. Ajudai-nos, Senhor. Isso é o que realmente vale. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a ociosidade. Realmente a ociosidade é um grande e grave problema para toda a humanidade, né? Porque uma mente ociosa é a oficina do demônio. É porque cai naquela situação quando Cristo nos adverte que devemos vigiar, ou seja, vigie primeiro e ore depois, vigiai e orai, para não cair nas tentações. Então, uma mente ociosa, ela recebe influências de espíritos malfeitores, talvez o tempo inteiro. Agora imagine, senhoras e senhores, essa ociosidade dentro dos presídios. É um dos maiores problemas do sistema prisional, principalmente o nosso aqui. É tão torturante que, além de auxiliar a projeção de pensamentos ao aprendizado de novas práticas e crimes, com os mais experientes, o tempo passa ainda mais lento. E isso, somado a todas as privações e condições subhumanas de um presídio,
Os carcerados têm como fuga as drogas ilícitas e também medicamentos para dormir e ajudar a pagar a pena mais rápida. As pessoas preferem às vezes ficarem dopadas, né, para não ficar lembrando daquele tempo que ainda falta. Imagina uma pessoa condenada, por exemplo, a 30 anos de prisão. Chega lá nas primeiras semanas, ela quase enlouquece, né? Porque tirou a liberdade, tirou tudo do ser humano. Os dias não passam. Aqui, para nós, a vida está muito rápida. Realmente o planeta teve um avanço, né? Você não consegue fazer todas as coisas num só dia, o que nós fazíamos antes. Agora, imagina um presidiário, se o tempo passa igual ao nosso. De jeito nenhum. Lá é lento, né? Não passa. As horas não passam. Aí eles partem para as drogas ilícitas, para os medicamentos. O autor diz assim: conheciam recuperando, que nos relatando alguns fatos que viveu no sistema prisional, contou-nos quantos há que tomam remédios fortes com o intuito de dormir por 20, 30 horas seguidas, isto é, quando tem espaço. E assim o tempo passa mais rápido. Quando tem espaço, porque nem sempre tem. Também existe esse problema. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelha e beija os pés. Isso aí é uma regra dentro do presídio, criada por presidiários. Outro grave problema do sistema prisional é a forma em que a pessoa que cometeu o crime sexual é tratada pelos outros detentos e por alguns funcionários do presídio, correndo riscos de vida diariamente, nada recebe tratamento adequado a fim de que, pelo menos, estabilizar os seus problemas psíquico e espiritual. Realmente, o estrupador, ele passa a ser estrupado, talvez quase todos os dias. Então, o problema é que não vai recuperar jamais um ser como esse. Outro ponto positivo de uma APAC é o sigilo quanto ao artigo em que cometeram. Então lá na APAC não é comentado o delito. Dessa forma, todos são respeitados como iguais e tratados psicologicamente, metodologicamente, de acordo com as suas respectivas necessidades. Esse é um sistema prisional diferenciado, né, do presídio comum. Cada detento, uma mãe, uma criança, cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrima. É possível não nos lembrarmos das mães dos nossos irmãos encarcerados, pois são elas, na maioria das vezes, que se mantêm fiéis a eles todos os dias, aguardando ansiosamente o dia da liberdade e a transformação do rebento, fazendo-nos lembrar de que Paulo descreve a Filemon neste trecho da carta, para que o retivesse para sempre, pois a figura materna nunca deixa de acreditar em seu filho, independentemente do crime que ele cometeu. Lembra-nos de Chico Xavier, quando este afirmou que a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Por quê? É uma oração poderosa, a mãe clamando por um filho. Porque o pai, como eu já disse em outros programas, ele sensibiliza. Acredito que vá nas primeiras visitas de um filho encarcerado, mas depois pensa assim, não, ele tem que passar por esse problema para aprender. Agora a mãe, o sentimento de mãe é diferente. A mãe não desiste do filho. Ela vai tantas vezes quanto fizer necessário. E outra coisa, passando por todos aqueles constrangimentos nos grandes presídios, onde ela é desnudada muitas vezes, né? O segmento feminino do presídio vai enfiar as mãos nas partes íntimas, né, para ver se está levando drogas, celulares, quer dizer, pessoas às vezes idôneas, senhoras, e são desrespeitadas, mas mesmo assim passam por todo esse processo triste, né, para ver os seus filhos. Procure, pois, antes de julgar, saber a história do criminoso, que muitas vezes é também vítima de uma sociedade. Não que isso justifique qualquer crime, mas há em cada olhar do sentenciado uma trajetória que não é posta em jogo em sua sentença ou no processo de sua recuperação. No entanto, o cristão que deseja auxiliar esses irmãos precisa se interessar por sua história e acreditar em sua transformação. Olha, aqueles que fazem visita em presídio, são muitos religiosos, e agora eu falo para o meio espírita, a pessoa tem que tomar conhecimento da trajetória daquele presidiário, né? O que ele passou durante a vida para auxiliá-lo
a sair dali modificado, né? Procurar uma conduta digna após deixar o cárcere. Minha vida não tem tanto valor quanto o seu celular, seu computador. Sim, esta canção foi escrita na década de 90 e ainda é muito atual. Vejam, muitas vezes, diante da diferença social em que vivemos, por muitos de nós, o computador, o celular tem muito mais valor do que um encarcerado. E não são números, como são chamados dentro do sistema prisional. São vidas que precisam ser tratadas como preciosas, a fim de um dia saírem e retomarem para sempre ao lado dos afetos e, se possível, reconciliar com os desafetos. Por isso Jesus nos chamou a atenção, não é? Perdoai os seus adversários enquanto está com eles a caminho. Hoje está difícil, não saiu o sol. Hoje não tem visita, não tem futebol. Ou seja, ainda tem todos esses problemas que o presidiário enfrenta. Às vezes um dia muito chuvoso dificulta, né, a visita dos entes queridos, familiares, principalmente da mãe. Então, tudo isso é um problema sério para aquele que está encarcerado. Nós não estamos aqui aliviando a pena ou dizendo que são inocentes. Não, claro que não. Cometeram delitos, estão respondendo por eles. Porém, o sistema não auxilia em nada na recuperação. É o que estamos tentando dizer. Bom, é certo que os que não se encontram encarcerados em prisões humanas, pouco ou quase nunca valorizam banhar-se com a luz do sol. Aos irmãos que jazem nos presídios do Brasil, o banho de sol muitas vezes é retirado por um longo tempo. E o que é o sol, senão as energias do próprio Cristo, que nos fortalece após uma noite de trevas? Vivem na escuridão e não podem ter sequer o direito a receber essa luz divina que emana vida e esperança em dias melhores. Posso, sem falar na falta de contato com os familiares, que quando estão presentes são obrigados a passar por constrangimentos inimagináveis, sendo que a lei de execução penal é clara quando nos fala que nenhuma pena pode atingir outra pessoa senão o condenado. Mas infelizmente a realidade não é essa. O encarcerado também tem direito ao lazer e a um momento de distração que muitas vezes também é impedido. Isso pode até causar loucura, né, Pedrosa? A pessoa chega lá, igual você estava comentando ainda há pouco, a pessoa pega 30 anos de cadeia, né? As primeiras semanas deve ser uma loucura, né? Porque, poxa, tirou a liberdade. O ser humano, ele foi criado na savana, né? O ser humano corria. Os primitivos corriam para todo lado. As crianças correm, né? Já viram que criança gosta de correr? Exatamente, para lembrando, né? Aquele princípio como humano, correndo para cá, correndo para lá, livre, e de repente ele é encarcerado. A gente não está aqui no mérito, né, da questão, mas é encarcerado sem direito a nada, preso num cubículo. Meu Deus, isso é educação, sabe? Muito sério esse negócio, viu? Muito sério. É claro, né, que nós temos a lei de causa e efeito. Provavelmente, quem sabe foram eles que no passado também encarceraram pessoas naquelas masmorras lá da Idade Média, deixando lá entregue aos ratos, às baratas, sem sol, em lugares úmidos, como a gente lê muito aí na história da Idade Média. Então pode ter sido esses aí, mas tem que melhorar, né? A sociedade tem que melhorar, tem que tentar um padrão mais avançado, porque só o fato de tirar a pessoa do convívio com a família, do convívio com o próprio país dele, né? Do convívio com, como ele diz, como estava dizendo anteriormente, deste sol magnífico que nos nutre de energias. Então, sério, é muito sério. E na canção, né, do Brown, eu vou dizer, do Mano Brown, vai dizer, olha, alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suportam o tédio, arruma a quiaca. Então, diante de tantos quadros obscuros expostos, que retratam a realidade dos presídios,
muitos, de fato, não conseguem manter esse equilíbrio, que é uma tarefa muito difícil, né? E acabam se envolvendo em problemas maiores, os quais poderão fazer com que corra risco de vida. E, além disso, se envolve ainda mais com facções criminosas que mais tarde quererão prestar contas de tudo o que foi acordado entre as partes no período do encarceramento. A gente tem que tomar muito cuidado quando você vai aceitar fazer parte de um grupo. Os grupos são assim, eles são formados a partir de um núcleo que tem uma ideia central. Então, se eu vou fazer parte de um grupo, eu tenho que saber o que aquele grupo propõe, para eu não ficar envolvido numa coisa que mais tarde eu vou querer sair e provavelmente não vou conseguir. Antigamente, quando era muito em voga esses filmes da máfia, né? Você via lá pessoas que entravam para o sistema e acabou. Não tem saída, não tem como. Você está preso àquilo. Então precisamos tomar cuidado com as nossas companhias, quem que a gente aceita para o nosso convívio, porque uma vez adentrando um núcleo deste, olha, fica muito difícil. Inclusive, a psicologia estuda muito isso, né? Essa questão de grupos. Vamos tomar cuidado. Virgem Maria, faltam só 1 ano, 3 meses e uns dias. O certo é que, ainda que não pareça, todo detento tem a sua fé, a sua ligação com o Pai. Pois Jesus nos afirma que conhece todas as ovelhas pelo nome. Sim, Ele é o nosso bom pastor, que guiará cada uma dessas ovelhas perdidas ao aprisco do Pai. E é certo que toda a tutela do Cristo, ainda que de maneira inconsciente, é sentida por esses. O Senhor Jesus é o Cristo planetário, então ele envolve a cada um de nós nos seus raios de amor e de sabedoria. Mas ele não pode tirar de nós o direito de fazer aquilo que entendemos. Quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, você observa que ele não interfere nas coisas humanas, nas querelas humanas, nas escolhas humanas. Ele não interferiu. Ele deu a informação. Bom, é isso que é bom, é isso que te faz feliz, é isso que você deveria fazer. E ai de você se não fizer isso. Agora, ele não vai dizer assim, para você ser uma pessoa que vai ter a minha proteção, você tem que agir assim. Não, ele não faz isso. Agora, ele sabe que tem ciclos. Ele sabe que cada um de nós está envolvido neste ciclo. E que quando termina um ciclo, tem que começar outro. Essa é a lei de Deus. A lei do progresso, a lei da evolução. E se a gente não estiver pronto, apto ao novo ciclo, nós temos muito pouco tempo para nos arrumar para o novo ciclo. É este o tempo terrível das enfermidades, das dores, né? Daqueles momentos cruciais, complexos, que a gente não sabe o que está vivendo. Por quê? Porque perdeu tempo, perdeu o ciclo. Isso que nós temos que estar atentos. Eu tenho que estar caminhando no meu ciclo, porque o meu ciclo ainda é um ciclo que eu ando confortável nele. Porque eu sou ainda muito infante. E eu não posso ter pressões ainda muito grandes. Isso vai aumentando à medida que eu vou evoluindo. Aí os meus ciclos vão sendo menores e mais rápidos, e chega um ponto que já não preciso mais de ciclos. Eu sou o eterno no eterno. Aí pronto. No entanto, para que isso ocorra, urge cooperarmos com os nossos irmãos encarcerados diante do mundo, para que as nossas algemas fluídicas caiam e também nos liberte do homem velho. Pois em tarefas como essa, ao final somos nós os que mais receberemos dádivas do alto, por meio da caridade dos próprios detentos e seus familiares, encarnados e desencarnados para conosco. Imaginem, portanto, o quanto esses irmãos não anseiam ao regresso à tutela segura da harmoniosa
e harmoniosa do bom pastor. Ao levar esperança a esses irmãos, eles começaram a compreender que o distanciamento da família e dos caminhos retos da vida se dará por momentos passageiros, conforme a afirmação de Paulo a Fíleman, quanto ao seu relacionamento com Onésimo, e fará separação por pouco tempo. Para tanto, há expectativa de que no reencontro com seus, iluminados pelo sol do Evangelho, após a noite tormentosa, seja para nunca mais haver distanciamento por novos crimes cometidos. Que sejamos Paulos na vida de tantos Onésimos sequiosos de redimirem. Né? Não haja como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor, é a carta que Paulo escreveu a Filemon, quando ele pedia, complacência para Onésimo, que foi um servo que errou. Então, meus amigos, isso tudo é para a gente fazer uma reflexão, é para a gente pensar. Nós estamos livres. Façamos valer essa liberdade para o nosso bem eterno, né, Pedro? Sim, meu amigo Guaraci, para bem eterno. Meus queridos irmãos, vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Fique um pouco mais. Hoje, especialmente hoje, quero lhe fazer um pedido. Pode não ser muito fácil, dependendo de como esteja a sua vida e das resoluções que já tomou. Mas peço que confie em mim. Eis o que desejo lhe pedir. Fique um pouco mais. Apenas isto. Fique um pouco mais. Não desista de tudo assim antes do fim. Não desista da história antes de chegar às últimas páginas do livro. Muitas vezes, o final elaborado pelo autor nos surpreende. Você pode dizer que já sabe o final, que sabe muito bem onde isso vai dar. Mas posso lhe garantir que o universo nos surpreende a cada instante. Sabemos tão pouco da vida. Sabemos tão pouco dos acontecimentos. E ainda conhecemos tão pouco de nós mesmos. Por isso, fique um pouco mais e dê a você e à vida mais uma chance. O filme está cansativo, as costas doem e você quer deixar a sala de cinema antes dos créditos, antes de saber como tudo termina. Confie em mim. Vale a pena cada minuto sentado ali. Vale a pena cada esforço que você fizer para suportar. Não subestime a existência. Não subestime a inteligência divina. Você não está aqui por um acidente da natureza. Aliás, não existem acidentes na natureza. Tudo está como deveria estar. Você não precisa passar por isso tão sozinho, sem dúvida. Peça ajuda. Você não imagina a quantidade de pessoas que ficaria muito feliz em poder ajudá-lo. Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, é sinônimo de inteligência, perspicácia. O mundo de hoje nos exige demais. Os valores estão confusos. A informação abundante nos deixa tontos. Parece que tudo acontece mais rapidamente do que podemos acompanhar. Você não precisa lidar com isso sozinho. Ninguém precisa. E o primeiro pedido de ajuda está na oração sincera. Ore a Deus. Ore ao seu Espírito protetor, pedindo luz para iluminar tantas sombras. Ore por força, por clareza, por equilíbrio, e verá que conforme esse hábito se instalar em sua vida, naturalmente as coisas começarão a se organizar. Primeiro, será dentro de você. Depois, ao seu redor, do lado de fora. Busque espiritualizar-se. A vida essencialmente materialista é sufocante.
realmente não há como suportar. Busque um sentido maior. Busque conhecer-se. Busque atividades que promovam a serenidade da alma. Comece a meditar. Pouco tempo por dia, 5 minutos que seja, mas comece. Fale com as pessoas sobre como você se sente. Não guarde os sentimentos sombrios, as dúvidas e os conflitos só para você. Se por acaso não conseguir dividir isso com os mais próximos, procure auxílio profissional. Precisamos nos abrir. Precisamos colocar certos fantasmas para fora sem temor, sem vergonha e enfrentá-los com tranquilidade. Desconecte-se um pouco das notícias, das mídias sociais e dessa necessidade de saber de tudo e de todos a todo instante. Aproxime-se da natureza. Perceba quanta beleza existe aí à sua volta, em seu bairro, em sua cidade, em sua casa. Mas antes de tudo isso, volto ao meu pedido inicial. Um pedido simples e respeitoso. Fique um pouco mais. Não vá tão cedo. Dê à vida mais uma chance. Vai valer a pena. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, o universo fala conosco o tempo todo. As pessoas ao nosso redor podem ser mensageiros, canais para a força criativa que constantemente deseja compartilhar conosco e nos ajudar em nossa jornada. O problema é que geralmente nossos olhos estão cobertos. Não ouvimos, não enxergamos, não estamos abertos para realmente ouvir o que nos está sendo comunicado. Fique atento, ouça, talvez você receba as respostas que está procurando. Então é importante que meditemos e que aguardemos as respostas de Deus. Por isso o universo nos responderá, mas para tanto devemos nos preparar para isso. Ter tranquilidade, esperança, tudo de bom vai acontecer. Muita paz, que Deus nos ilumine hoje e sempre. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas. Deixo meu abraço aqui para todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui conosco e vamos continuar, né? Estudando, aprendendo e praticando. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, Guaraci. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte, de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá.
a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos